Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais uma edição do Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. E hoje estamos aqui na rua 15 de novembro, mais um empreendimento da Housing Incorporadora, o Morada de Gaia. E afinal de contas, nós vamos falar sobre muitas coisas do mercado imobiliário com os profissionais aqui. Fique conosco. O Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, Master Soluções Contábeis, BR Condos e Casa do Capitão Gastronomia e Eventos. E agora sim, estamos aqui com Joel Zonta, que é o CEO da Housing Incorporadora, para contar um pouco sobre essa situação que envolve o tema do nosso programa. Joel, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Pode Morar. Obrigado, Wagner. Obrigado. Segunda vez aqui conversando, né? É verdade. E as conversas são sempre muito boas. Obrigado a você pelo convite e parabéns pelo programa. Muito obrigado. O tema que a gente quer evoluir com você, Joel, é confiança que se constrói. Na sua opinião, principalmente em relação ao mercado imobiliário, vocês como incorporadores, né, que lidam com os sonhos das pessoas, e é um sonho meio que a longo prazo, né? Como que vocês enxergam essa construção dessa solidez no mercado? Bom, boa pergunta, Wagner. Para a gente construir uma confiança, basicamente a gente precisa trabalhar, né, todo o relacionamento com esse cliente, né? Então, ela não se constrói com base em um fato único, exclusivo, né? É uma relação de confiança, né? Então a gente fala, né, que é um pote enchendo, né? A gente precisa encher um pote de confiança com o cliente. Uhum. E vem com transparência, vem com empatia, né, do querer entender o cliente, escutar o cliente. E a gente sempre se coloca, a gente está onde está hoje, nessas entregas, no nível das entregas e um processo de evolução, muito porque a gente sempre se colocou do lado do cliente. Uhum. Então a gente tem um setor de Customer Success lá na empresa que trabalha com esse sucesso do cliente, a gente quer que o cliente tenha sucesso nessa jornada e a gente se coloca do lado dele, porque se o cliente vem até a gente, conversa e passa um feedback do que a gente poderia estar melhorando, o que a gente poderia estar evoluindo, não gostei disso, isso é o que tem de mais rico para nós, né? O cliente que mais nos ajuda é esse, é o cliente crítico. Uhum. Porque esse cliente, ele traz muitas informações valiosas de como que a gente pode melhorar. O nosso objetivo é atendê-lo com um nível de excelência. Sim. Então a gente está sempre com a escuta ativa, tentando entender o que a gente pode melhorar em todo esse processo. Uhum. E problemas a gente sabe que vão acontecer, né? E a grande diferença é o que você faz depois que o problema acontece. Ou seja, como que você atua para resolver, como que você fica do lado do cliente e ajusta nesse processo. Uhum. Então é basicamente isso que a gente constrói, né? Na É uma semana, relação de construção aí. na semana passada eu assisti uma palestra falando sobre gestão de crises e queria que você falasse um pouco sobre isso nesse sentido. Quando acontece alguma coisa, quanto mais tempo você demora para responder, mais tempo se prolonga o problema, né? É mais ou menos isso que acontece? Vocês têm respostas rápidas e já treinam respostas para soluções de qualquer coisa que possa acontecer? Sim, hoje a gente tem um processo bem estabelecido na empresa que o nosso tempo de resposta, por exemplo, uma assistência técnica é em 48 horas. Uhum. Então, o cliente entrou em contato, a gente tem um aplicativo da empresa, o cliente entra por contato ali, já vai direto para o nosso CS, o CS já volta com o cliente para entender de fato, e a gente vai até o cliente. Vai lá, tenta entender o que Uhum. aconteceu, enfim, para resolver o mais rápido possível. A gente entende que é uma ferida aberta que tem ali, né? Então a gente precisa tratar ela o mais rápido possível. Sim. E isso diz muito com relação à satisfação desse cliente, né? Isso faz parte dos pilares que, antes como Investcorp, né, agora com a nomenclatura Housing, vocês sempre tiveram como prioridade para manter essa solidez que vocês têm hoje? Sim, sempre foi uma premissa da empresa, assim. A gente tem algumas diretrizes estratégicas e o número um é o relacionamento com o cliente. Uhum. Então isso a gente preza, é fundamental para nós. A gente está sempre atuando para dar respostas rápidas, para ter de fato essa proximidade com o cliente. E o número que diz muito é a recorrência das compras, né? Então a gente percebe que hoje um quarto do que a gente vende, por exemplo, é venda recorrente, é venda de clientes que já tiveram mais de um apartamento com a gente. Uhum. Isso que é o mais legal, assim. Na semana passada a gente teve uma venda de um cliente que comprou nosso primeiro empreendimento.
Caramba. né? Então ele comprou nosso primeiro projeto e quando ele decidiu, opa, a família cresceu, tô- consigo mudar de apartamento, Uhum. ele veio lá para conversar com a gente. Que legal. E E foi eu vejo isso mesmo, a gente tem esse relacionamento comercial, querendo ou não, e eu vejo muitos dos clientes da Housing que eu acabo atendendo, eles são recorrentes, né? Eles são investidores ou eles realmente... E vejo também aquelas pessoas que eu já ouvi falar de que o sonho delas era ter um Housing, né? isso é E legal hoje também. até faz parte do slogan de vocês, né? Sim. Que existe os apartamentos e existe o Housing, né? Então isso é essa construção toda, né, que a gente vem fazendo. E ele é, como eu falei, Wagner, ele é um processo contínuo, né? Então sempre tem melhorias no processo para acontecer. E é esse o fato mais importante. A gente está com a escuta ativa de fato para colher, para melhorar, para estar sempre num processo de evolução. Todo ano a gente faz uma revisão do nosso planejamento estratégico e dentre um dos tópicos a gente faz uma SWOT, né, que é as matrizes das Uhum. nossas forças, das nossas fraquezas, das nossas ameaças, né, dos nossos potenciais. E é legal quando a gente reavalia, né, o que foi num ano, como que a gente limpa essas fraquezas que a gente tem, Uhum. justamente por estar sempre trabalhando para esse processo de evolução. Uhum. A gente passou também por alguns momentos especiais aí nos últimos tempos, a questão, né, de econômicas mesmo, a questão da própria pandemia, né, que surgiu. Como é que vocês conseguiram manter ainda esse patamar de relacionamento, essa imagem de solidez com os clientes, mas também com os fornecedores de vocês? Com transparência. Transparência, estando junto, estando aberto para a comunicação. A gente é uma empresa que, e esse é um feedback que a gente recebe com muita frequência, muito aberto Uhum. para o diálogo. Então, acontece um problema com o vizinho, com o cliente, que a gente pode auxiliar, a gente está sempre aberto para escutar, para entender, para trabalhar na resolução desse problema. Então, e essa proximidade com o cliente faz toda a diferença. Uhum. Então, nos momentos mais críticos, né, por exemplo, na pandemia, a gente teve algumas decisões muito críticas de negócio. Então, eu lembro que a gente tinha um escritório num empreendimento comercial aqui, que em função da pandemia, a gente não poderia nem estar no escritório naquele momento, né? Uhum. E tinha um café embaixo, Uhum. né? E eu ficava lá recebendo os clientes no café para manter uma segurança, né? Individualmente, né? Individualmente, e muitos clientes querendo destratar, querendo com medo do que iria acontecer naquele momento, né? Uhum. E a gente acalmava, mostrava, né, que estava tudo certo com o empreendimento, a pandemia não iria mudar, né, Uhum. essa entrega, né? E Sim. foi muito legal, assim, foi um processo bem interessante, porque a gente lançou um empreendimento no final de 2019 e a Uhum. pandemia foi no início de 2020. Uhum. Então, o impacto foi muito grande nesse Sim. empreendimento, né? Os clientes se desestabilizaram muito no início, né? Mas a gente conseguiu conduzir esse processo e fez uma entrega excelente. E nesse sentido que você falou de fazer um planejamento, né, olhar para o passado, fazer uma análise SWOT, né, melhorar todos os tópicos de fortalezas e fraquezas, vocês conseguem pensar também num futuro, imaginar uma coisa que de repente possa acontecer, que pode ser uma fragilidade para vocês ou pode ser uma oportunidade para vocês, meio que algo disruptivo que vocês podem pensar para os empreendimentos também? Hoje, na parte de planejamento, o que a gente faz, né? Planejamento do futuro da empresa, por exemplo. Como a gente vive num país que ele oscila, né, de tempos em tempos, e o mercado imobiliário é um longo prazo, né? Uhum. Então a gente tem ciclos no Brasil que eles estão cada vez mais juntos, né? Então um ciclo de crescimento com um ciclo de queda, né? Na Uhum. economia, enfim, de impactos. O mundo vive isso também, né? Sim. Então o nosso planejamento é um planejamento muito pé no chão. Então sempre com plano A, B e C, né? Para Uhum. quando acontecem fatos novos, né? A gente esteja preparado e a gente não precisa parar para pensar. A gente já sabe o que a gente vai fazer se acontecer isso. Uhum. E E hoje os clientes, querendo ou não, eles buscam muito mais que um imóvel, parece, né? Eu digo até para as pessoas morarem, né? E talvez isso é uma vertente até em relação à própria pandemia, né? Como eles estão enxergando os imóveis. Como isso impactou diretamente nos projetos, dos empreendimentos que vocês lançaram depois da pandemia?
O que que mudou, né? Mudou o comportamento. E quando muda o comportamento, a gente precisa mudar o nosso produto, porque o nosso Uhum. produto ele precisa estar aderente ao comportamento que o cliente ali vai ter. Então, por exemplo, aqui a gente está num empreendimento, né, que o projeto foi feito pré-pandemia, mas a gente já fez um espaço de coworking, Uhum. né? O que que mudou? Potencializou esse espaço. Esse espaço foi potencializado, porque as pessoas ainda trabalham, foi muito pro home office, agora está voltando, né? Mas tem muita empresa trabalhando de maneira híbrida, né? Uhum. E aí, quando tu trabalha num ambiente híbrido, né, tu tá em casa, tu tem as distrações de casa, né? Então, se tu tiver um espaço desse no teu empreendimento, tu consegue ter uma qualidade aí de vida, né, de moradia, enfim, de trabalho muito superior. Uhum. Então, esse foi um ambiente adaptado, né, que hoje a gente faria maior, por exemplo. Um outro ponto, né, que alterou a nossa linha de produto, né, academias. As academias, elas se potencializam, academia de prédio, ela se Sim. potencializou demais na pandemia e Uhum. não voltou. Uhum. O personal trainer hoje, ele não está na academia, Ele está no ele está prédio. direto no carro. Uhum. Ele está circulando a cidade toda, atendendo os clientes nos empreendimentos. Uhum. A gente já falou sobre isso, né, em outra entrevista, que em determinado momento a academia não pode ser mais aqueles pezinho, aquela Não, coisinha lá, tem que ser uma coisa realmente para ele deixar de ir numa academia e fazer na própria casa, vamos chamar assim. exatamente. Eu estava ontem numa discussão de um projeto novo, né? E nesse projeto eu via no layout assim, tinham 6, mentira, tinham 8 esteiras. Uhum. Né? Eu falei, nossa, pô, a academia que eu frequento não tem 8 esteiras, né? Aham. Mas que legal, que bom que está sendo pensado nisso, porque de fato isso vai fazer com que o cliente veja a qualidade dessa Uhum. academia e vai fortalecer para que ele fique ali treinando. Sim. E quem não está treinando vai querer treinar ali também. Uhum. Porque quando a gente fala em área comum, a gente precisa tirar o cliente da zona de conforto. A gente precisa fazer com que ele tenha uma área comum que faça ele sair de casa, descer do apartamento e ir até a área comum, Uhum. a área de lazer. Sim. Né? Então, isso que a gente precisa, esse movimento que precisa gerar. E para a gente fazer isso, a gente precisa gerar espaços de qualidade e que façam sentido para o cliente. Uhum. Né? Como que vocês conseguem, de certa forma, eu percebo que a House sempre está se reinventando, né, trazendo novidades, buscando alternativas, acompanhando também o que o mercado imagina se chegar, né? E como é que vocês conseguem aliar, assim, aquela questão mais tradicional, porque em determinado momento o público é mais tradicional, para aquelas coisas mais inovadoras e diferentes que encontram no mercado? Como que vocês conseguem mesclar isso nos projetos? Boa pergunta, Wagner. O que a gente faz? Hoje a gente tem um setor de produto estabelecido na empresa, né? Que esse setor de produto, ele pesquisa qual que é a persona daquele empreendimento. Uhum. Então, a gente está trabalhando num lançamento, a gente já sabe qual que é o perfil do cliente que vai comprar ali. E aí a gente trabalha com inovações para esse perfil. Uhum. Né? Quando a gente trabalha num outro padrão de empreendimento, a gente talvez está pegando uma faixa de idade superior, que é um cliente mais tradicional, Uhum. que ele não tem essa necessidade de inovações, né? Sim. Ele precisa de áreas mais bem trabalhadas, né, dentro do contexto dele. Uhum. Então vai muito da definição da persona que é o nosso cliente, né? A Uhum. persona que vai estar nesse produto. Entendi. Um outro ponto que eu vejo em relação à Housing também é o que vocês pensam vou chamar assim, nos clientes internos, né, nos colaboradores. Existe uma cultura Housing, né? Vocês acabam investindo também muito tempo, né, muita dinheiro, querendo ou não, nesse tipo de cultura, né? Porque a empresa precisa pensar do mesmo jeito, né? Todos que fazem Sim. parte dela, né? Esse é um ponto muito forte, Wagner, e até agora, na última revisão do planejamento estratégico, a gente decidiu fortalecer ainda mais. Se você passar na frente da nossa empresa na segunda-feira de manhã, vai estar todos os colaboradores num diálogo de cultura e resultados. Uhum. A gente está falando sempre com todos os colaboradores. Essa é a reunião mais importante que tem na empresa. Uhum. Ali a gente fala de comportamentos, ali a gente fala de como que a gente está, a gente trabalha com transparência para o nosso colaborador, para ele entender qual que é o patamar que a empresa está, quais são os desafios pela frente. Então, a gente tem uma academia de liderança H também, Uhum. dentro da empresa, que trabalha muito forte no foco da liderança na equipe, no fortalecimento dessa equipe, Uhum. com um relacionamento interpessoal, porque a gente sabe que o hard skill a gente consegue
capturar, a gente consegue aprender. Sim, sim. Mas a parte do interpessoal, o soft skill, é a parte mais difícil, né? Entender Uhum. como se relacionar com um perfil de pessoa diferente, como que tu Uhum. consegue conduzir essa pessoa pro desenvolvimento dela, pro resultado. Uhum. Tudo isso é um pacote de treinamentos e de academias de fato que a gente tem. Além disso, a gente tem um programa de trainee também estabelecido, né? Esse programa de trainee, a gente filtra, por exemplo, no último programa de trainee, a gente tinha em torno de 50 participantes para escolher 3, Uhum. né? E um processo intenso de avaliação psicológica, um processo intenso de avaliação de como que ele trabalha em equipe, quais são os potenciais dele, qual que é o perfil dele. Uhum. Então a gente é muito assertivo nessa entrada também do colaborador, né? Uhum. Então é um pacote como um todo. E por que isso é importante? Porque a gente não vai conseguir hoje amarrar a empresa em todos os processos possíveis para o que quer que aconteça. Isso é improdutivo até. Uhum. Quando a gente fala de metodologias ágeis de tomada de decisão e de gestão, a gente fala em cultura, porque quando acontecer alguma coisa diferente, Ele a sabe tua como cultura agir, vai né? saber o que fazer, né? Uhum. Tem uma história bem legal que eu falo, né, um exemplo de cultura, que eu não sei se foi 2008 que o U2 fez um show aqui no Brasil, Uhum. né, e aí o piloto do avião, eles têm um avião, né, e o piloto deles estava vindo para o Rio de Janeiro, ia pousar no Rio de Janeiro, e do nada ele deu uma guinada enorme, arremeteu e causou um transtorno dentro do avião, enfim, né? E o Bonovox, e aí todo mundo na mídia viu, pô, o avião ia decolar, voltou, enfim, né? Uhum. Depois pousou novamente. E o Bonovox questionou o piloto, mas o que aconteceu? Por que você fez isso, né? Falou, porque eu sei que quando acontecesse essa situação, eu iria fazer exatamente isso, porque senão eu entraria em perigo para vocês. Uhum. Isso é cultura. Uhum. Né? A cultura dele era não colocar em risco quem estava ali. Ou Uhum. seja, ele tomou uma decisão rápida. Sim. Quando acontece alguma coisa, nunca aconteceu isso, mas vamos dizer, de chegar numa situação desconfortável, numa situação que foge do contexto real ou que até lida com algo antiético, Uhum. se tu não tiver uma cultura estabelecida para falar assim, para o teu colaborador pensar na hora e falar, opa, isso Uhum. tá fora de cogitação, Uhum. não tem como fazer. Ela precisa Uhum. tomar uma decisão rápida, não precisa nem pensar, entendeu? Isso é Uhum. cultura. Realmente, realmente. E, Joel, o que que as pessoas podem pensar, né? Falando do mercado imobiliário, o que o mercado, o que os investidores podem imaginar dos próximos passos da Housing, o que a Housing planeja para o futuro? Bom, a gente está sempre pensando, né? O mercado imobiliário tem um papel fundamental que é organizar a sociedade, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, o que acontece no Rio de Janeiro, nessas favelas, né? O mercado imobiliário, se o Estado ajudasse, a gente conseguiria resolver aquele problema. Sim. Porque o mercado imobiliário traz, né, essa organização, né, da sociedade. O que aconteceu no Rio de Janeiro foi em função de um problema de planejamento Uhum. urbanístico do Rio Sim, de sim, Janeiro. sim. Então, o mercado imobiliário ele consegue atuar nesse sentido. E a Housing ela tem o objetivo de entender as necessidades da nossa cidade, da cidade onde a gente atua, para entender como que a gente consegue acolher melhor o cliente, né? Uhum. Um fato novo, relevante, que queria comentar em primeira mão, a gente está lançando um Medical Center em Joinville. Que legal. Um Medical Center que vai ser uma referência a nível de estado. Uhum. Né? É um produto que a gente percebe que existe essa necessidade. Vários médicos já tinham conversado com a gente no passado para, pô, vocês não constroem uma clínica para o nosso time, Uhum. não querem fazer um orçamento para uma obra para a gente. Por quê? Porque esses espaços eles não estão condizentes com o nível de saúde que a gente tem hoje em Joinville, que é de alto nível, né? Uhum. Então a gente está trabalhando agora nesse projeto, vai ser um lançamento em breve, né? Chamamos duas consultorias e tem mais todo o apoio estratégico do Dona Helena nesse projeto. Uhum. A gente contratou a consultoria do Einstein, contratamos um outro profissional que é o Norton, que ele é especialista em clínicas médicas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos também. E todo o apoio estratégico aqui do Dona Helena, né, que sabe o dia a dia, né, conhece a nossa cidade há Uhum. mais de 100 anos, né, há Sim. 108 anos, né, 108 ou 104, 108 na verdade.
Então esse é um produto novo aí que a gente está lançando no mercado, estamos bem motivados com ele, muito ansiosos aí pelo lançamento, e vai ser um produto disruptivo para nós, né? Que E para legal. nossa cidade também. Joel, eu queria agradecer mais uma vez a tua presença no Pode Morar, é sempre um prazer conversar contigo, trocar essas ideias, tanto no ao vivo aqui, quanto nos bastidores, é sempre bom. Muito obrigado pela tua presença. Legal, Wagner. Conte sempre com a House, conte sempre comigo aí, e obrigado novamente aí pelo convite. Maravilha, então, e obrigado também para você que nos acompanhou. Agora, aguarde um instante só, que daqui a pouco a gente volta com mais Pode Morar.